Esta semana Pedro Mexia sente-se X por causa das considerações acerca do mau feitio e dos sapatos de Theresa May. Ricardo Araújo Pereira declara-se abatido devido ao problema racial nos Estados Unidos e João Miguel Tavares confessa-se o capitão Robi dos afetos. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos neste final de semana marcado por mais um atentado terrorista, desta vez na cidade francesa de Nice, com um caminhão atirado contra uma multidão que assistia a um fogo de artifício nas comemorações do 14 de julho, o Dia Nacional de França. O facto de o alvo ser uma vez mais gente em festa parece-lhe significativo, Pedro Mexia? Sim, porque em geral dizia-se que os terroristas castigavam... Terroristas ao longo da história castigavam, matavam líderes políticos, raptavam banqueiros, portanto, castigavam pessoas que estavam a fazer mal à sociedade, aos países, ao mundo. Mas este terrorismo dos últimos anos, embora ainda não se saiba exatamente os contornos deste atentado em concreto, mas tem atacado pessoas em cafés, em discotecas, em esplanadas, etc. E, portanto, aí já é simplesmente o horror indiscriminado, não é nenhuma retribuição por nada do que aquelas pessoas tenham feito, mas é simplesmente uma tentativa de espalhar o terror. Felizmente foi evitada durante o Euro, em França, mas não foi evitada até ao fim. Pelo que se sabe até agora, o condutor do caminhão era de Nice, ou melhor, era argelino, mas vivia em Nice. Argelino não, tunisino, teria ascendência tunisina, não estava referenciado pelas autoridades por atividades ligadas a células de potenciais terroristas, ou seja, era alguém que não era suspeito de nenhuma atividade que pudesse indiciar que conduziria a isto. Sim, o que acontece é que há duas coisas que eu acho que as pessoas todas mais ou menos pensaram quando ouviram a notícia e o contexto da notícia. Uma delas é esta democratização das armas, não é? Porque de repente, evita-se as bombas, evita-se os aviões, evita-se não sei o quê. Mas não se evitam os caminhões. Mas não se evitam os caminhões. De 19 toneladas. De repente isso torna, o medo propaga-se porque tornam-se armas aquilo que à partida não são armas. Não se vai controlar a existência de caminhões nas cidades, não é? E por outro lado, há aquela coisa que é horrível de dizer, mas inevitável, que é dizer, toda a gente está à espera de saber qual é a nacionalidade dele. Quando há um ataque terrorista neste momento, nós queremos saber porque queremos dar um enquadramento a isso. Pode ser, isso é um impulso racista, não sei o que mais. Não, é tentar enquadrar isso no que está a acontecer no mundo. E nós, se calhar, preferíamos, em alguns casos, que fosse um chanfrado qualquer. Não é que isso fizesse grande diferença em relação às vítimas. Aliás, aconteceu quando aquele avião de Germanwings foi espinhado sobre os Alpes. Tinha problemas mentais. A primeira questão que se colocou era se havia alguma motivação deste género. Exatamente. E, portanto, mas de facto nós começámos a fazer esta pergunta que é em si mesmo problemática, que é: qual é a nacionalidade desta pessoa? Qual é a raça desta pessoa? E isso é o clima em que a Europa vive hoje em dia. Repete-se o padrão dos soft targets, alvos fáceis de gente despreocupada e tranquila. Parece-lhe que corremos o risco, Ricardo Araújo Pereira, de começar a viver numa certa paranoia de cada vez que estivermos no meio de uma multidão? Mas é curioso porque, ao mesmo tempo que há essa paranoia, começa a haver uma terrível habituação. Começa a ser banal que arrebente uma coisa, ou que um caminhão mate uma centena de pessoas, ou que 2 encapuçados entrem num jornal satírico. E isso são tempos novos e terríveis, e que podem levar a coisas trágicas, como, por exemplo, nós repensarmos a maneira como vivemos, no sentido em que é muito fácil ter a tentação de dizer, se calhar vamos suspender. Como é que era a frase? Vamos suspender a democracia durante 6 meses? Sim. Se calhar durante 6 anos, ou 60.
E esse eu acho que esse é um perigo para o qual devíamos estar Schengen já tem sido suspenso. Atentos. Pois. Schengen não é democracia, mas é um tratado internacional. O terrorismo alimenta-se do efeito de propaganda que obtém por via da comunicação social. Que problemas é que isto coloca aos jornalistas em casos destes, João Miguel Tavares? Quer dizer, eu acho que é inevitável, é impensável que um caso destes não seja coberto à exaustão. Agora, mas foi muito discutida e muito criticada nas redes sociais na noite passada a difusão de imagens chocantes de gente morta e de gente ensanguentada poucos minutos depois do atentado nas televisões. Sim, eu acho que é preciso algum bom senso, embora eu tenha sentimentos mistos em relação a isso, porque aquilo que se passa também, e pode ser contraproducente, é uma espécie de apagamento total em que as coisas acontecem e nós não as vemos. Isso aliás, foi bastante evidente no 11 de setembro e quer dizer, desde aquilo que se passava antigamente, não é? E isso foi muito claro durante, a última vez em que se viu realmente esse sofrimento e a morte e a dor foi na Guerra do Vietnã, e a partir daí foi havendo um pudor crescente em mostrar essas imagens. Acho que precisamos ter algum cuidado para de repente não haja um total apagamento em que as coisas acontecem e não se vêem. Acho que isso também é contraproducente. Agora, é verdade que neste caso pode haver uma réplica. Nós, quando estamos aqui em direto, ainda não sabemos todos os dados sobre, evidentemente, o que aconteceu. Às tantas, este senhor, como se dizia, podia ser simplesmente um senhor doido. As informações que são dadas é que ele de muçulmano não teria nada, beberia álcool, fumava ganzas e isso... Aliás, no caso de Orlando já teve algo a ver com essa tipologia. Supostamente era um gay em negação, etc. Exatamente. Orlando já teve essa tipologia e de repente temos aqui um senhor que se calhar há 10 anos zangava-se, matava a mulher e uns vizinhos. E agora zanga-se, em vez de matar a mulher e uns vizinhos, mete-se num caminhão e desata a matar 100 pessoas porque, de facto, viu na televisão. Como os pirómanos que veem chamas na televisão e vão pegar fogo à floresta. Isso é uma preocupação. Como é que se combate? Quer dizer, eu acho que não há forma de combater. Agora, eu tento evitar um bocadinho os discursos excessivamente catastrofistas. É evidente que nós temos que ser mais prudentes, é evidente que nós temos que ter universidades mais seguras. Neste caso houve uma falha de segurança evidente porque o homem disse que ia distribuir gelados e foi assim que furou a barreira de segurança, dizendo à segurança que... Porque não lhe abriram a carrinha. Mas, quer dizer, a posteriori é muito fácil de falar. Quer dizer, quando nós tivemos um euro, não é? Em que certamente devem ter tentado e nada aconteceu. Com certeza que tentaram, não é? Que tentaram e que nada aconteceu, significa que a segurança fez aí um trabalho extraordinário. É impossível, como é evidente em sociedades livres, impedir que tudo aconteça. E agora, mas revistar pessoas para ver se elas têm bombas é mais fácil do que revistá-las para ver se elas têm caminhões, não é? Exatamente. Não, mas se há um perímetro de segurança e o caminhão passa com a alegação de que leva gelados e afinal leva... Mas é impossível que em todas as festas que existem no mundo, cada vez que saiam à noite, todos os caminhões sejam revistados. Quer dizer, na verdade, qualquer pessoa numa sociedade livre, aberta, qualquer pessoa pode matar pessoas indiscriminadamente. Não é preciso ter armas no sentido convencional. Todos nós podemos fechar à porta um prédio, pôr uma tranca num prédio e incendiá-lo, sei lá, coisas desse género, não é? Portanto, já não dar ideias. Mas o que eu não acho Estou só a dizer que isso não se pode controlar. Que haja uma pessoa que, por razões políticas ou de saúde mental ou outra qualquer, que mate pessoas, isso não se pode evitar. O que acontece é que talvez o terrorismo não ganhe, mas ganha um medo que é sempre corporizado ou atribuído a pessoas que são imigrantes, refugiados, estrangeiros, têm outro tom de pele, etc. Ora bem, isso vai entroncar em absoluto com o que está acontecendo na Europa e com o aumento dos partidos antissistema e com os partidos xenófobos, etc. E isso é muito preocupante e nesse sentido estão a ganhar. Claro que o terrorismo não ganha. Mas o impacto dos refugiados é infinitamente superior ao impacto do terrorismo, não é? Sim, porque esse nota-se na vida de todos os dias. Apesar de tudo, não há atentados todos os dias, não é? Este ataque foi tragicamente só mais um. No último ano e meio houve 7 atentados em França, com um balanço de mais de 230 mortos. Mas a vida continua e distribuímos agora as pastas ministeriais, continuando em França, mas com melhores motivos, porque o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da traça.
Viu a traça como o talismã para que Portugal trouxe essa taça, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu escrevi, aliás, sobre isso na revista Visão, uma excelente revista, sai às quintas. Mas neste caso não. Neste caso não, era um Foi um especial que foi saiu um às terças, especial não foi? porque eu estou de férias da outra, mas nesta tinha que ser porque Que é especial, és o special one. E além, não só isso, não é? Que é realmente verdade, mas também, como a gente não ganha assim tantas vezes o Campeonato da Europa, Achaste que mais considerou-se que talvez eu devesse escrever a coisa. E eu escrevi sobre o facto daquelas... Eu comecei a ver aquelas traças muito gordas e muitas... E depois, no Que de fim, forma poética muita gente viu como borboletas. Exato, eu vi de forma menos poética como traças que tinham e que estavam gordas porque tinham comido 11 milhões de chailos negros e tinham ido então festejar o aparecimento de um Portugal novo. Quer dizer que o Ricardo também teve um chailo negro. Também foi carcomido o meu, sim. Um Portugal novo, menos tristonho, mais atrevido. Eu nunca me esqueço que em Tem 1900... vida, apesar de tudo, não sei se é a expressão certa para esta seleção. eu atribuo... É mais não. combativo. Certo, mas há um E atrevimento, empenhado, há um é certo bom. atrevimento em recusar o jogar bonito. Futebol arte é coisa de viado, como diz Eduardo Bueno, e há um atrevimento em fazer aquilo. Viado com I. Exato. E eu queria dizer sobre isso que uma vez, em 1995, eu estava em Cannes e Ali ao pé de Nice. Exatamente. E, aliás, aterrei no aeroporto de Nice, precisamente, e lá, quando eu cheguei ao hotel, eu ia fazer parte de um júri jovem do Festival de Cannes. Eram 4 franceses, um belga e eu. E quando eu cheguei... Tu já foste júri no festival? Já. Epá. No ano do Kassovitz. Estás a falar sério? Estou. Isto é currículo. E então, Fazia para também quando eu cheguei lá no hotel, a senhora da recepção perguntou se o rapaz português já tinha chegado. E quando ela disse rapaz português, teve um pequeno calafrio, porque via-se na cara dela que ela... Opa, soltei um insulto sem querer. Chamei português ao rapaz português. Foi o quê? Le petit português? Le garçon português. Le garçon. E eu olhei para ela e disse, sim, estou aqui. Eu não me senti ofendido. Aquilo a mim A não palavra me ofende. português não te ofendeu? Não me ofendeu. Mas para ela, pareceu-me que aquilo era ofensivo. E eu acho que estes rapazes que ali estavam também não se deixam ofender por uma palavra como português. Acreditou sempre? Tenho que acrescentar... Não acreditei nunca, aliás, porque eu sou... Ou quando viu o Ronaldo sair de maca achou que estava tudo perdido? Carlos, eu achei que estava tudo perdido desde o primeiro empate com a Áustria, o que é que foi? E quando o Ronaldo Foi com a Islândia saiu, o primeiro. Com a Islândia, sim. E quando o Ronaldo saiu, pior ainda, não é? Quando a bola do Rafael Guerreiro bate na trave, ainda pior. Tudo. Eu já estava a fazer a lista. Eles já estavam a levantar a taça e eu ainda estava a acabar a minha lista meticulosamente de desculpas para não termos ganho. E eu acho curioso até que eles cantem. Eu vi o professor Rui Ramos escrever que tal, este Portugal antigo, a minha casinha, esta que é uma canção da Milu. Mas o facto de eles cantarem a minha casinha parece-me um comentário irónico, realmente um bom epitáfio para aquele Portugal antigo. Porque É a Milu revista pelos chutes. Exato, já é a Milu revista pelos chutes. Foi Logo uma aí... forma também de não cantarem a do Abrunhosa? Não, exato, mas logo aí Que é tão bonita. o facto de ser revista pelos chutes, os chutes tiraram quadras como tudo podem ter os nobres ou os ricos algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Tiraram essa, não é? Meteram as guitarras elétricas, deram cabo do resto que havia. E há qualquer coisa de magnífico. Achas que eles cantaram em segundo grau? Foi uma canção em segundo grau. Uma meta-canção? E em terceiro... Chutes e pontapés não têm segundo grau. Tem, sim, senhor. Não E em tem. terceiro grau ficou quando Cristiano Ronaldo... toda a gente conhece a casa do Cristiano Ronaldo. Toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo. Quando ele diz que bom estar de volta à minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. E a casa é tão modesta Exato. quanto Ora ela. está, Ou ora seja, está. não é modesta. Mas é isso que eu estou a Nem dizer. tem que ser. É no Portugal Novo. A minha casinha, que é tão modesta quanto eu, é um palacete em Madrid, pá! Com mesas de CR7, não é? Eu quando vi os rapazes todos aos saltos a gritar e esta porcaria toda nossa, aliás com um vocabulário mais vivo e expressivo, eu pensei, isto nunca me passaria pela Vocabulário que cabeça. tem sido censurado nos mídias. E mal, porque eu acho que... Éder manifestou a sua alegria Também muito bem. dizendo o que era aquele dia e os canais de televisão e a própria TSF não é possível agora aqui dizer, não há, estão-me a torcer o braço neste momento. Eu quando escrevia o texto na Visão estive atento
tentação de fazer uma coisa, o clássico, não é? Que é os jogadores terem encarnado todo o espírito português. O Rui Patrício é o porteiro, não deixa entrar na baliza. A defesa e o William Carvalho eram os empregados de limpeza. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Não foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi isso. Ninguém, a partir de agora, vai dizer alegar-se português e contrair-se a seguir por pensar que isso... se calhar melindrei-o, chamando-lhe, designando pela nacionalidade dele. A vitória portuguesa foi merecida, Pedro Mexia? Foi merecida na medida em que ganhámos. Claro! Portanto, nessa medida foi merecida. Evidentemente que o novo normal no futebol tornou-se isto, jogar assim. Nós fomos apurados com vitórias tangenciais. Não é? A Espanha ganhou o último Mundial e o último Europeu. Não, está bem. Não jogar assim. Não estou a dizer que todas as equipas sejam assim, mas cada vez mais há campeões na retranca, não é? Aquilo que a Espanha fez nesses 2 campeonatos, no meu entender, é catenaccio de meio campo. É o que aquilo é. Enganhar no meio campo, enganhar. Tens que registrar isso. Mas para mim o mais importante, de facto, não foi provavelmente a qualidade do futebol, mas de facto esse lado, para mim, o símbolo o que simboliza a nossa vitória é o jogo que o Ronaldo não jogou. Ou seja, o Ronaldo, depois de sair, para já a recusa dele em sair, a tentativa dele ficar em campo, até mesmo não poder. Porque esse já me estava a irritar bastante. Não, está bem, mas depois quando ele ter ficado o resto do jogo praticamente como treinador adjunto, não é? Melhor jogador do mundo, melhor treinador adjunto do mundo. Com a grandeza que o Fernando Santos teve de não o mandar sentar, não se sentindo ameaçado na sua autoridade e percebendo que aquilo tinha um poder de motivação enorme. E levando até alguns safanões. Sim, as costas dele ficaram bastante... Portanto, há uma atitude qualquer, mas também eu acho que havia muito, e no caso do Ronaldo notava-se muito isso, que é uma geração, alguns dos quais já não estão, alguns dos jogadores dessa geração já não estão no ativo, mas uma geração que se sentia que chegava ao fim e não ganhavam um troféu, não é? Alguns dos jogadores que jogaram no Euro já não são dessa geração, são mais novos, não é? Mas houve ali, a nossa geração de ouro não foi campeã de nada. Sim, uma coisa que não como a geração do Eusébio também não foi campeã de nada, não é? Mas atenção, há muitas gerações, por exemplo, eu acho que a Holanda do Cruyff ganhou alguma coisa, não sei se ganhou algum troféu internacional, perdeu na Argentina, o Cruyff nem sequer foi, eu acho que perdeu em 74 com a Alemanha. Do Brighton. E portanto, o que eu estou a dizer não é que a gente agora, isto agora é tudo nosso, agora todas as competições internacionais somos nós. Não é isso. Nós vamos continuar a perder muitas. Mas de repente percebeu-se. Espera, é possível, não é? Aliás, quantas vezes, ou melhor, já alguma vez um país com apenas 10 milhões de habitantes ganhou uma grande competição internacional? A Dinamarca. A Dinamarca... claro. Não, a Dinamarca tem mais do que isso ou não? Não tem mais? Não tem menos. Ganhou em 92. Ainda por cima a Dinamarca foi repescada. Diretamente da praia. Foi, mas eu não sei se não tem mais. E a Grécia também. Está tudo a googlar agora. Também tem mais. A ideia muito difundida esta semana de que a vitória portuguesa em Paris foi a vingança das porteiras e dos petit português parece-lhe válida, João Miguel Tavares? Não, isso era o que o Ricardo estava a dizer. E eu vou lá já agora, só um pequeno à parte. Essa tua voz tão afetada que esteja gritado abundantemente. Gritado pelo Ederzito. Estiveste a tentar... Não confirmo nem desminto. Muito bem. Mas isso é o que... E eu teria que sentir-me... Eu teria que ser um imigrante. Acho que sou um verdadeiro imigrante é que pode responder a isso, mas parece-me bastante evidente por aquilo que foi o feedback e o apoio incansável que sempre deram. E a própria Seleção Nacional esteve mais próxima dos imigrantes do que aconteceu noutras alturas. Agora, o que é impressionante ali é realmente o espírito de equipa. O Fernando Santos, justiça lhe seja feita, transmitiu sempre uma ambição que também não é nada habitual. Geralmente o discurso do treinador é sempre muito mais cauteloso. E eu ainda outro dia, de repente, olhei para a fotografia da seleção portuguesa no Euro 2004 e aquilo é incomparável. Quer dizer, Rui Costa, Figo, Deco, Nani e muito melhor do que hoje em dia. A qualidade Ronaldo, quer dizer, a qualidade era muitíssimo superior a esta. E, portanto, há ali um empenho e um espírito de equipa. E o próprio Ronaldo teve o mérito de ir corrigindo isso. O Ronaldo, se vocês repararam bem, ele mudou completamente de atitude a partir para aí do terceiro jogo. Ele deixou de se armar em estrela e cada vez que tinha a bola sem ter que na obrigação de rematar a baliza. Até deixou o Rafael Guerreiro marcar um livre e tudo. E neste aqui é só por Não, no anterior. e isso notou-se, não é? E eu acho que isso, sobretudo, houve uma grande atitude e eu gostei. E eles sempre acreditaram e há um lado de justiça poética, não? Por isso é que isto, eu acho que também nos marcou tanto,
por ter sido o Éder a marcar aquele gol, ser o patinho feio, e por aquilo ter sido ganho verdadeiramente seu E a penal. quarta vez com a França, depois de 3 meias E finais. a quarta tudo vez isso. com a França houve bastante justiça poética. Pelo menos por uma vez podemos dizer que somos campeões. Agora, E agora devias ter acrescentado que? Somos campeões, cara! Ora bem, então, o Pedro Mexia quer ser, depois do Ricardo ficar com o Ministério Com a traça. da Traça, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Trepa. No sentido que a palavra tem em Portugal ou no Brasil, Pedro Mexia? Suponho que é em Portugal, mas posso não ter as informações todas. O Pedro Mexia e o Ricardo Araújo Pereira, que estiveram recentemente no Brasil, sabem bem que trepar em Portugal é diferente de trepar no Brasil. Sim, mas aqui suponho que é trepar no sentido de subir. No sentido... Bem, subir também pode ser outro, mas enfim, no sentido... No caso da pessoa em causa, acaba por ser até tão compensador como o significado que tem no Brasil, não é? Bom, estamos a ser um pouco herméticos. Quem é mas, que o faz querer ser Ministro da Trepa? tem a ver com o caso de Durão Barroso e tem a ver com uma afirmação de Carlos Zorrinho, eurodeputado, que disse que o problema estava no facto de... Disse Carlos Zorrinho disse: a forma de trepar não é indiferente, e Durão trepou pelo lado errado. Trepar pelo lado errado. Para já trepar, não me parece que no trepar neste contexto possa uma vez ser uma coisa positiva, dizer de um político. Ele trepou, não me parece, não é possível. Pode dizer que o Éder trepou para a glória depois de uma vida difícil. Mas no caso de um ex-presidente da Comissão Europeia, não parece que se possa alguma vez trepar bem. E depois não sei qual é o lado, como é que se trepa bem. Portanto, se trepar do lado errado é ser político e depois ir para os negócios, trepar pelo lado certo é estar nos negócios e depois ir para a política, tipo Berlusconi. Não sei exatamente, não percebi exatamente. Em todo caso, a frase de Zorrinho até parece meiga se a compararmos com a declaração do presidente francês, François Hollande, que disse numa entrevista: é uma questão moral e ética ligada a uma pessoa. Durão Barroso esteve 10 anos à frente da Comissão Europeia, a Goldman Sachs esteve no centro da crise dos subprime e ajudou o governo grego a maquilhar as contas da Grécia. Moralmente é inaceitável. Eu acho que nunca esperamos. Eu acho que foi provavelmente a melhor declaração de toda a história política de François Hollande. A França reagiu muito bem à derrota no Euro comparado com a eleição ou com a escolha de Durão Barroso. Se compararmos as duas coisas, eles reagiram pior à escolha de Durão Barroso. E com mais zanga. Mas reagiram pior, mas no sentido de Não, reagiram bem. pior no sentido de mais zangados. Mais zangados. Mas bem. Sim, está bem, claro que sim. E mais, há um amplo consenso o pessoal ainda europeu. pensa que tu vais defender Há um amplo consenso europeu nesta questão do Durão Barroso. Os europeus podem discordar em muitas coisas, mas em que o Durão Barroso é um crápula. Eu ia perguntar a seguir se acha que Durão Barroso tem mais amigos ou inimigos depois desta semana. Eu acho que houve uma tal unanimidade de críticas a Durão Barroso pelo facto de ele ir para o banco, que ajudou a maquilhar as contas gregas e esteve na origem de uma crise mundial com especial incidência na Europa. Ele tem que avisar lá, pessoal, eu vou aqui dirigir isto, mas não se esqueçam, vocês conseguiram fazer aquilo porque à frente da União Europeia estava um pateta. Agora as coisas são ligeiramente diferentes, se calhar vamos ter que ser mais imaginativos aqui. Mas foi divertido. Eu acho que só, tirando entre líderes europeus e ex-líderes europeus, eu acho que só mesmo Pedro Passos Coelho é que achou muito bem. Há aquela frase de Durão Barroso em que ele diz: isto também hoje em dia uma pessoa é presa por ter cão e presa por não ter. Um político português a queixar-se. Mas essa é a parte fascinante, porque Durão Barroso não percebeu o que se passou. Já falei aqui. Não é isso, não é isso. Ele percebeu-se, mas está-se nas tintas. Não é isso. O Durão Barroso já várias vezes se queixou, por exemplo, de que os portugueses não percebe porque é que os portugueses não perdoaram que ele tivesse ido para a Comissão Europeia. E, de facto, eu não conheço literalmente ninguém, não quero dizer nada porque eu não conheço 11 milhões de pessoas, mas eu não conheço literalmente ninguém que tenha dito fez muito bem, aí está. Sim. Não conheço ninguém, e conheço muitas pessoas que gostam de Durão Barroso. Não conheço ninguém, não ouvi uma única pessoa dizer fez muito bem ir para a Goldman Sachs. Não sou amigo de Duarte Marques, não o conheço. Mas Passos Coelho também conheço vagamente, de vista, lá está bom. E portanto são coisas que geram uma certa unanimidade, e que a unanimidade, embora o Nelson Rodrigues dissesse que a unanimidade é burra, mas a unanimidade às vezes tem algum fundamento, não é? E as pessoas que são sujeitas a uma certa unanimidade deviam pensar um bocadinho, mas Durão Barroso não percebo. Sempre teve. Marcelo Rebelo de Sousa comentou este novo emprego de Durão Barroso dizendo que ele atingiu o topo da vida empresarial. Viu esta frase, João Miguel Tavares, como
a constatação de um facto ou como uma pequena perfídia do Presidente? É capaz de ser uma pequena perfídia, mas o problema é que o Marcelo diz tudo com o mesmo tom e hoje em dia ele fala tanto que é difícil perceber. Mas isso é uma tática dos comediantes. Claro, não está bem. Chama-se deadpan. Está bem, Que é mas para o não problema anunciar, é que não queres que se rufem os tambores. Não, mas é agora vou dizer uma maldade. É demasiado subtil. Nisso o António Costa teve melhor. É demasiado subtil esta. É demasiado subtil. Eu acho que é demasiado subtil. Não, porque não, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, lamento. Mas posso... Parece o marido enganado que vê a mulher nua na cama com outro homem. Que quer isto dizer? Não. Eu fiquei na dúvida. Por isso eu preferi o do António Costa, que lhe desejou sucessos para a sua nova vida. Eu acho que é o melhor. Pedro Passos Coelho teve péssimo, embora no Moraes Charmento levou a taça da ignomínia verbal. Comparando negativamente com António Guterres. A dizer que isto não é um daqueles cargos quaisquer de alto comissário para os refugiados. Uma coisa de uma barbaridade. Digna realmente de um boxer que ainda está a recuperar das suas aventuras. Mas a frase preso por ter que é um preso por não ter é a primeira vez, acho eu, que um político português que é que chatice, sou sempre preso. Eu acho que é tão bizarro, tendo em conta quer dizer, a sensação que nós temos devia haver muito mais na prisão. Haver um que vem dizer realmente os políticos estamos sempre presos. Não estás. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Trepa e agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Sanções, parte 26. Ainda haverá novas cenas a acrescentar ao folhetim, João Miguel Tavares? Mas quer dizer, isto se calhar há, porque na verdade as cenas são muitas, mas sempre as mesmas. Isto é uma espécie Parece que sim, agora vai para a Comissão de novo. Não, isto é o dia da marmota das sanções, sobretudo em Portugal e também um bocadinho na Comissão Europeia, mas em Portugal é o dia da marmota das sanções. Porque esta semana o Ecofin, o Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, decidiu levar por diante o processo contra Portugal e Espanha por déficit excessivo e agora passou a bola de novo para a Comissão Europeia. Certo. E aquilo na Comissão Europeia também está divertido, porque depois há uns, percebeu-se que o Moscovici de certeza que recebeu uns bonitos telefonemas do António Costa para tentar sublinhar naquela conferência de imprensa: atenção, isto é sobre 2013 a 2015. Mas a seguir vem o outro a seguir e diz: lamento, mas é preciso corrigir estes números e mostrar que existe da parte deste governo a intenção de corrigir o déficit e mostrar mais empenho que aquilo que tem mostrado. E então andamos nisto constantemente. E a oposição está a fazer o trabalho dela e tentando fingir que não tem nada a ver com aquilo. Enfim, é evidente que se não tivesse existido um déficit em 2015, o problema não se punha. Agora, também é absolutamente evidente que a grande preocupação com Portugal é o facto das contas do Sr. Centeno e do António Costa não baterem certas. E eu já não suporto o António Costa a rir cada vez que fala disto. Porque ele ri-se sempre muito. Mas as sanções não são sobre o exercício passado? As sanções são sobre as duas coisas. Podemos ser salomónicos nisto. São evidentemente sobre o exercício passado, no sentido em que, se não tivesse existido aquilo, não existiria sanções e, portanto, o problema não se colocava. São, evidentemente, sobre o anterior exercício, porque a consequência a seguir tem que se dar provas de que aqueles números estão a ser corrigidos efetivamente. Ora, os números certamente não podem ser corrigidos, voltando as 40 horas passarem a 35 horas, o IVA da restauração baixando, quer dizer, e retornando, acabando com a sobretaxa de IRS e com 500 coisas, com os quais o António Costa, para se ter enfiado na cadeira principal de São Bento, teve que andar a negociar. Agora, António Costa, para de rir, por amor de Deus, porque, que é o importante nisto tudo, é a questão do crescimento. António Costa foi para o governo prometendo que ele tinha umas soluções bestiais que iam pôr de novo Portugal a crescer. Os últimos dados que agora vieram da Católica, já vamos em 0,7% de crescimento para 2016, quando no ano passado foi 1,5%. Como é que é possível dizer que isto não tem nada a ver com António Costa? Isto tem tudo a ver com António Costa. O que é que conclui do facto de já ter havido dezenas de violações e desta ser a primeira vez em que há a perspectiva de virem a ser aplicadas sanções aos Estados que não cumpriram as regras da União, Pedro Mexia? Bem, é uma discussão que tem havido sobre as sanções, incluindo uma delas que é a possibilidade da sanção zero, que é... Zero, não é? Esse é o problema da sanção. Que não quer zero, mas foi uma expressão usada por Marcelo Rebelo de Sousa há dias e que o Expresso transcreveu como sanção Zeca. Sanção Zeca, mas nunca é, não é? Porque há a questão reputacional. Mas pode ser uma sanção zona. Há a questão reputacional, não é? Não deixas de ser Galdéria, percebes? Não pagas, mas continuas Galdéria. Mas quem é que não é Galdéria na União Europeia?
Não, mas Portugal é particularmente... Não, mas há um bocado a ideia... Está sempre ali mas na há um bocado a reta ideia... nacional. Tu és um escansão de pigas. Portugal porque está há- na porque há- reta nacional 10. A reta é muito grande, não é? É comprida, mas Portugal realmente não sai de lá. É que há uma diferença, apesar de tudo, em que das sanções aos ricos e as sanções aos pobres. Embora deva haver moralidade, ou como é em todos, mas a discussão, o que se tem discutido é se, na verdade, uma sanção, isto foi posto nestes termos na discussão, já não sei se no Ecofin, se na Comissão, que era se a sanção era uma punição ou um incentivo. Que é uma discussão quase pedagógica, é uma espécie de Dr. Spock aplicado não o Dr. Spock da ficção científica, mas o Benjamin Spock. O Benjamin Spock, exatamente, que é como é que vamos educar as crianças e que efeitos é que isso tem. E, de facto, nós vemos a Comissão, parece, e muitas pessoas acusam a Comissão, e o Ecofin, por maioria de razão, de ter uma perspectiva liberal, essas coisas todas que vêm do costume, embora tenha vários dos membros que aparecem a falar, são de partidos socialistas, não é? Pode-se dizer que é, citando um verso de Pessoa, é uma comissão liberal e Moscovici, mas de facto depois a defesa de Portugal é bom. Por um lado já fomos intervencionados, por outro lado já tivemos até elogios. Qualquer coisa que se faça agora não vai corrigir o déficit de 2015. Já disseram bem de nós, depois outra linha de montagem. Então e os refugiados? Hein? Isto está mal. Então e o terrorismo? É tudo para não desfazer. E eu, como isto convém sempre ser dito por causa das acusações do antipatriotismo, eu não quero que Portugal seja sancionado, nenhum de nós quer, mas também tem que se perceber quais são as regras e se vale a pena cumpri-las. Isso é uma coisa importante. Quais são as regras e se vale a pena cumpri-las. Porque se não vale a pena cumpri-las, então é Gazeta. Tem uma explicação para toda esta coreografia de ameaças, sem que o caso fique decidido de uma vez por todas? Ricardo Araújo Pereira. Tenho, Carlos. A explicação é uma vizinha que eu tinha. Que geralmente é, não é? Sim, que tinha. Ela tinha uma filha pequena, que era terrível. Pendurava-se nos cortinados, fazia várias coisas. E a vizinha estava sempre: tu levas uma sova, e a miúda continuava a fazer sempre pior. E a minha vizinha dizia sempre: tu levas uma sova, e a miúda às vezes, como sabia que nunca apanhava, completava a frase e dizia: tão ganda! Fazia a miúda própria, a miúda completava a frase. E a questão é, a União Europeia andou a dizer que tu levas uma sova a vários países, e agora pelos vistos a mão vai cair, é no nosso rabo que a mão vai cair. Não, não é um rabo, quer dizer, no rabo, mas é uma mão levezinha. Bem, é mais uma a Espanha, gozando o estatuto de não ter governo, disse: não há problema, nós aumentamos os impostos à brava. Anunciaram logo. Foi uma que o João coisa... Miguel disse. Tem razão, quer dizer, estes são números. Não, já vai ver que não é bom. São números. São os números deixados. Estavas tão bem que a tua metáfora dos cortinados, porque pelo menos admitias que Portugal estava pendurado dos cortinados. Não, que está a fazer tropelias, estou a dizer o governo anterior. Esteve a fazer tropelias. Este não. Este está bestial. Está a correr tão bem. Tu disseste bem, aqueles números têm de ser corrigidos. E é verdade. Só que a União Europeia diz: corrijam esses números, faz favor, com aquela mesma receita que gerou esses números, por favor. É isso. Qual receita? A receita que fez €1,5, que fez 1,5% de crescimento. Esta fabulosa vai em 0,7%. Falhou tudo. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Sanções, parte 26, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora temos de acelerar e vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se declara X. Está a pensar jogar no Totobola, Pedro Mexia? Diz-nos o que pensas sobre esse assunto e bem depressa. Trata-se do cromo. É uma questão de cromossomas. Trata-se do cromossoma, porque XY ou XX? Foi eleita... Mas reparem, ele nunca consegue acelerar. Tu consegues falar mais depressa? Não. Foi eleita... Não distraia um homem. Não está a ajudar. O verdadeiro poeta não consegue falar mais depressa. Foi eleita. Não foi bem eleita, enfim, porque o processo acabou por não envolver nenhuma eleição, mas a nova Primeira-Ministra inglesa, Theresa May, que, como o nome indica, é uma mulher. À partida... O facto de ser uma mulher tem importância política? Não, à partida isso significa que, em termos de cromossomas e dessas coisas, trata-se de uma mulher. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, à esquerda e à direita, se multiplicaram os comentários que não se multiplicariam se ela fosse um homem do género. Será que ela é verdadeiramente uma mulher? Por exemplo, à direita.
Não, ela não é, talvez não seja verdadeiramente uma mulher porque não foi mãe. Aliás, o modo como ela Disse- ficou sozinha na corrida à liderança do Partido Conservador, portanto, à chefia do governo, passou por uma polémica justamente em Exatamente. torno da questão Com a dela não sua- ser mãe. Com a sua opositora dentro do partido e que disse, não, porque eu tenho filhos e, portanto, estou mais... Preocupada com o futuro. Mais preocupada com o futuro. Portanto, daquele tipo de argumento inutilizável. Ela, depois houve uma grande reação e ela teve que desistir. Depois, o Kenneth Clarke, que é um político conservador veterano, disse, não, ela é uma mulher muito difícil, porque já Tem mau feitio. É mau feitio, porque, claro, as mulheres na política têm todas mau feitio, ou são histéricas, ou são mal casadas, vamos dizer. Já se sabe o que se diz das mulheres. Depois, à esquerda, os sapatos dela, a quantidade de pessoas, vejam lá, que ridículo esta coisa. Vi vários no Guardian. Qual era o mal dos sapatos? Porque ela tem uns sapatos esquisitos. Sim, leopardo, não é? De pele de leopardo e tal. Qual foi a última vez que se analisou o que os homens calçam? Exato, Olha este chinelo, olha o dedão. Bom, depois, a última coisa que é, também à esquerda, porque isto foi universal. Ela é uma mulher, mas ela não defende os... Não é feminista. Não é feminista. Não defende as mulheres. Supondo que há uma coisa que são a defesa das mulheres e as pessoas que não têm essa opinião não defendem as mulheres. Incluindo as próprias mulheres que têm opiniões diferentes. E, portanto... ótimo haver uma segunda, independentemente das esperanças que se tenha nela, que à partida não são muitas, ótimo haver uma primeira-ministra inglesa, mas para-se discutir o que é que ela calça e se tem filhos e se é uma mulher, por favor. Theresa May já escolheu o seu próprio elenco governamental, aliás, afastando-se de forma clara do que foi o governo de Cameron. Parece-lhe justificado o alarido provocado pela escolha de Boris Johnson para Ministro dos Negócios Estrangeiros? Não, João Miguel eu o Tavares. alarido consigo perceber, mas ainda bem. Quer dizer, porque senão tínhamos as caras todas do Brexit, que agora, quando chegava a hora H, punham-se todas ao fresco. Quer dizer, o Sr. Farage disse adeus, o Sr. Gove disse que ia, mas caiu ainda... Há quem diga que ela o pôs no Ainda... governo porque ele causava mais moça fora do governo do que estando dentro. E é o que só prova que a Sra. Teresa May tem alguma Tendo inteligência. em conta que, lhe tiraram a principal função, que é o Brexit tem um ministério à parte e ele, enquanto Ministro dos Estrangeiros, não tem essa função. É um cargo esvaziado. É possível não ter, não é? Quer dizer... Não, Não, foi é criado ministro para isso. Foi criado um ministério. Aliás, como há um para- ministro para o comércio internacional também. Mas foi sendo esvaziado um bocadinho o cargo. o não é? homem tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto, não é? Diga O que eu gostei muito foi de Cameron encantado por ser embora. Depois de cantar? A cantarolar. Foi-se embora a depois de cantarolar. fazer o último discurso, tinha o microfone ligado e reentrou em Downing Street a dizer O facto de haver mais uma mulher na chefia de um governo europeu deve ser vista como uma vitória feminista? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, muito sucintamente, eu tenho sobre este assunto uma opinião bastante particular. Eu creio que depende do tipo de feminista que estamos a falar. As feministas, normalmente, há vários tipos de feminista e hoje em dia é preciso ser do tipo certo de feminista. Recordo que Germaine Greer, por exemplo, é barrada em certas universidades porque não é o tipo certo de feminista que tem a É opinião. barrada de que forma? Não a deixam, no platform, é assim que se chama, não a deixam falar em certas universidades porque ela tem opiniões sobre, por exemplo... Quando passarem a contratar para aquelas coisas do género, depende da leitura do prospecto. Exatamente, sobre os farmacêuticos. Temos pouco tempo. Ela não, por exemplo, ela foi contra a escolha da Caitlyn Jenner. Sim. É isto, não é? Como mulher do Está a faltar a ano. gasolina agora. Está a falar de gasolina. Não interessa. Portanto, a minha opinião sobre este assunto é que eu tenho uma opinião particular sobre este assunto, que é, para mim, os homens e as mulheres é uma opinião muito pouco popular hoje, os homens e as mulheres, para mim, são iguais. São iguaizinhos. E, portanto, as mulheres têm tanto direito a estar no poder como os homens e deviam estar em igual número, quer sejam feministas, gordas, magras, calcem mal, vistam bem, defendam o que quiserem. E na portanto, cama também tem os mesmos direitos? Então, mas porquê que não deviam ter? Não, é só saber. Espera, agora vou parar um bocadinho e vou falar mais devagar. Acho que vamos precisar de mais 10 minutos de programa. Só para saber se defendias também. Pronto, então está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara X. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se o capitão Robbie dos afetos. E há aqui, se calhar, um pandan com a intervenção anterior. Pá, sim, porque o que Quem é que pretende burlar? Eu não quero burlar nada. O Capitão Robinho não está ali pelo lado da burla. Então, A única coisa, porque está junto a Marcelo Rebelo de Sousa. O Capitão Robbie foi aquela figura pinga-amor que Marcelo quer seduzia roubar mulheres é o para amor, lhes sacar o é a grito. popularidade. Exato. É a única coisa, mas ele não... Mas que analogia quer estabelecer? Marcelo Rebelo de Sousa não quer dinheiro, bem pelo contrário, ele oferece dinheiro para tudo, Mas até o para Capitão pagar Robbie é o aviões. Marcelo? O Capitão Ou o Robbie dos Marcelo é a afetos é senhora Marcelo. enganada? Não, o Capitão Robbie, mas podia estar aqui Zezé Camarinho ou até o Hugh Geffner, para ser mais fino dos Eu não afetos. sei se esta metáfora tem pernas para a Não tem, porquê? Porque ele quer distribuir os afetos todos. É uma analogia muito Vem coxa. alguém, ele anda cá aquele outro afeto. E vem outro, e anda cá aquele outro afeto. Anda cá aquele outro afeto. Ele anda a distribuir afetos desmesuradamente. Qual é que é o problema? Que ele já tinha
tinha idade para perceber. É que isso é muito cansativo e ninguém, por mais boa vontade que tenha, consegue distribuir o mesmo afeto com o mesmo entusiasmo por todas as pessoas. Está a referir-se à intensa semana condecorativa do Presidente. É porque neste aspecto aquilo é muito simbólico. Lá está ele a querer ser super afetuoso com a Seleção Nacional, mas de repente estão os senhores e as senhoras que ganharam, foram mais senhoras até, ganharam as medalhas de ouro, levantam o bracinho e dizem, então, e o nosso afeto? E lá vai ele a correr dar afeto àquelas senhoras. Mas muito tem o homem correr para dar afeto a todas as pessoas a quem ele se propõe dar afeto. E depois também teve que vir o campeão do remo. E que foi o campeão do remo e a seguir acho que os senhores da colombofilia ainda não se manifestaram, mas nós também fomos campeões do mundo de colombofilia e portanto também lá vão onde vi com as pombas. As pombas também têm direito a não dar. Érica Fontes. Mas acho que a notícia é antiga. Essa é antiga. Mas Ricardo concorda com aqueles que dizem que os pombos também deviam ser condecorados um por um? Pois, exato. Agora temos esse problema e mas só com papel, ainda por cima. Esta com papéis, porque aquilo nem sequer teve tempo para fazer a medalha. Ele é tão rápido. Agora vão cunhar as medalhas. Esta metáfora do João Miguel teria sido mais decente se fosse Marcelo Rebelo... Como é que é? Marcelo Teresa de Calcutá, por exemplo. Pronto, também dava afeto a toda a gente e também era cansativo e tal. Enfim, olha, este ao menos ainda não apertou a mão ao Pinochet. Não é mau. Mas a questão do professor Marcelo é que às vezes este exagero de, por exemplo, ele quer... A ti ainda não me deu afeto. Não me deu afeto. Eu estou à cautela, não passo por Belém, vou lá à volta, que não vai receber um pouco de afeto. Mas... Ele até o José Sócrates já deu afeto. Ele dá afeto a todas as pessoas. E ele bem precisa. Mas olha, sabes que eu acho que estes exageros, por exemplo, quando ele quer tanto custear as suas próprias despesas, não é? Que nisto a gente descobre que ele fretou um avião, que é coisa de criar excêntricos todos os dias. De repente parece um vencedor do Euromilhões. O Falcon. Sim, de repente ele tanto quer ser um regrado, um homem regrado, e de repente dá cá um avião para eu ir ver o jogo a Paris. Será legítimo todos os atletas em todas as modalidades reclamarem uma condecoração ao ganharem alguma coisa no estrangeiro, Pedro Mexia? Não. Ou as modalidades desportivas não são de facto todas iguais? Não. Em primeiro lugar, as condecorações desportivas ou outras deviam premiar situações excepcionais. Em segundo lugar, todas as condecorações ou prémios são discutíveis, como o Prémio Nobel. Em terceiro lugar, comida de Omchi. Em terceiro lugar, exatamente. Em terceiro lugar, eu sou um exemplo vivo de como as condecorações andam pela Rua da Amargura. Portanto, eu sou a encarnação de que não é preciso ter feito nada excepcional pela pátria para ganhar uma medalha. Portanto, eu compreendo bem... Medalhas para os pombos. Compreendo bem a situação. Posto isto e dado o adiantado da hora, deixamos cair o tema que o Ricardo propôs. Eu queria dizer só sobre ele que acho mal. Pronto. Ninguém sabe o que é. Havemos de falar dele provavelmente noutra altura. É a altura dos decretos agora. O Pedro Mexia decreta charrete. Charrete, porque realmente isto não acaba. O PAN começou por se notabilizar, por ser contra aquelas coisas que qualquer pessoa se sente contra, como a crueldade com os animais, o bom maltratamento dos animais, o abandonar os animais de estimação, etc. Essas coisas. E de repente eles querem banir os animais de todo. Basicamente só querem banir os animais do turismo, da agricultura, dos jardins zoológicos, dos cegos, dos e proibir as carroças. Incluindo proibir as carroças e as charretes e, portanto, na verdade, proibir os animais de terem qualquer existência nas nossas vidas. Ainda por cima, neste caso, pode-se dizer que os animais podiam... o uso de charretes podia ser perigoso em termos dos acidentes e tal. Todos os institutos da mobilidade e da segurança dizia que a lei que existe cobre perfeitamente esses casos e, portanto, eles não querem os animais em nada. Tudo o que tem animais... Só eles estão a fazer festinhas. E, portanto, é um bocadinho... Isso é sem mais de comum. Torna-se difícil acompanhar este grau de ativismo que começa com uma poluição decente, mas depois não tem fim. O João Miguel Tavares decreta tática. Eu decreto a tática porque houve buscas, aparentemente, à APT por causa dos negócios, em casa do Zé Nalbava e por causa dos negócios da compra da Oi, e que isso terá a ver com, mais uma vez, José Sócrates e a Operação Marquês. E os seus advogados deram uma conferência de imprensa a dizer que já se percebeu a tática. E eles querem dizer com isto que o Ministério Público anda à volta a tentar encontrar alguma coisa. Mas eu também já percebi a tática e o meu receio não é que eles andem à procura de alguma coisa. O que eles já encontraram é tudo. É tudo. E, portanto, acho que a tática é o senhor estava em todo o lado. O Ricardo Araújo Pereira
vamos fechar, decreta nem pense, mas pense com C. Com C, para as pessoas que achavam que o vice-presidente escolhido pelo Trump ia temperar um bocadinho, afinal não, porque ele escolheu um desempoeirado apoiante do Tea Party contra o aborto, contra gays e pessoas ao pé do qual Trump é um moderado. Relativamente mais acastanhadas, exato, ao pé do qual Trump em certas matérias é moderado. Então, nem pense. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, só aqui na TSF, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.